Volkswagen Virtus 1.6 MSI automático 2019. Neste vídeo nós vamos apresentar todos os detalhes desta nova versão de acesso com transmissão automática do sedã. Esse modelo tem preço sugerido em julho de 2018, partindo de R$ 66.525. Ele já vem de série na versão básica, com direção com assistência elétrica, 4 airbags, banco do motorista com ajuste de altura, ar-condicionado, chave canivete com controle remoto e um sistema Média Plus, além de rodas de 15 polegadas com calotas, com pneus 185/65 R15. Esse modelo das imagens, ele conta com o opcional Interactive Pack, é o único pacote disponível além do pacote de segurança, mas esse pacote Interactive Pack custa R$ 3.415, ele acrescenta os retrovisores com ajuste elétrico com função Tilt Down, indicadores de direção nas laterais dos espelhos retrovisores externos e a central multimídia com App Connect, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, que vocês estão vendo ela funcionando aí. Além desse opcional, tem um outro opcional que é o pacote Safety, que custa R$ 1.381. Ele soma o controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, diferencial com bloqueio eletrônico e o assistente de partida em rampa. O Virtus 1.6 MSI automático abastecido com gasolina, ele acelera de 0 a 100 em 11,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 184 km por hora. Com etanol, ele melhora para 11 segundos a aceleração de 0 a 100 e a velocidade máxima é de 188 km por hora. O consumo médio de gasolina em cidade é de 11,6 km por litro, enquanto que em ciclo rodoviário ele melhora para 14,1, isso aí segundo dados do Inmetro. Então é isso, o Virtus 1.6 MSI automático. Então agora vamos ver a avaliação completa desse novo sedã automático de acesso da Volkswagen. Volkswagen Virtus 1.6 MSI automático. Esta é a nova versão desse sedã médio da Volkswagen. Foi lançado agora no meio de julho de 2018 e a grande novidade desse modelo é o fato de ser um modelo MSI, que é a versão de acesso do Virtus, com motor 1.6 com 117 cavalos e a transmissão automática de 6 marchas. Vocês podem ver que externamente você identifica essa versão pelo fato de contar com o emblema Automatic logo abaixo da designação do motor, que é o motor MSI. Então esse é o motor 1.6 que já estava presente na versão de acesso do Virtus, só que ele era oferecido apenas com transmissão manual. E agora ele chega também nessa versão com transmissão automática de 6 marchas. É uma transmissão Aisin, é uma transmissão muito conceituada no mercado. Ela é usada no Golf, no Jetta, em carros como o Jeep Compass, porém com implementação, cada fábrica faz a sua implementação. Então uma transmissão automática de 6 marchas, de conversor de torque, tem um funcionamento extremamente suave, aliás nem parece que tem marcha, porque ela troca as marchas, você nem percebe. O funcionamento realmente é espetacular dessa transmissão. O Virtus 1.6 MSI, então ele passa a ser um modelo de acesso desse sedã com transmissão automática, né? Então o preço dele fica abaixo de R$ 70 mil. Com isso permite que pessoas que tenham, pessoas com deficiência que usufruem de isenção total de IPI e ICMS, possam comprar o carro com essas isenções, que a gente sabe que é só carros até R$ 70 mil. Então o Virtus se encaixa porque esse modelo ele parte de R$ 66 mil com transmissão automática. Com alguns opcionais, esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens, ele é um pouco mais caro porque ele está com o pacote Connect. Esse pacote Connect ele introduz as rodas de alumínio de 15 polegadas, aquela central de informação e entretenimento que a gente vai detalhar mais à frente, né? Esse modelo também é um pouquinho mais caro porque ele está pintado na cor cinza platina, uma cor metálica, né? Então R$ 66.600 é o preço da versão
branca, né? Na realidade na cor preta, sem opcionais, porém com câmbio automático, que é o principal aspecto, né? Esse carro, segundo dados da própria Volkswagen, ele acelera de 0 a 100 em torno de 10,6 segundos quando abastecido com etanol, a velocidade máxima em torno de 190 km por hora. Os dados de consumo, segundo a medição, aliás, com etanol, né, 7,8 de etanol em cidade, 9,8 de etanol em estrada. Com gasolina, ele faz 10,8 de gasolina em cidade e 13,8 em estrada. Importante considerar que esses números do Inmetro, eles contam com um redutor de em torno de 18%. Então, na realidade, você conseguirá números melhores do que esse, tanto em cidade quanto em estrada. É provável que esse carro aí, segundo medições que a gente já fez inicialmente, ele deve fazer em estrada em torno de 15,5, 16 km por litro, tá certo? Então, o Virtus, esse sedã médio, ele é derivado, né, do Polo, porém ele tem diferenças dimensionais significativas em relação ao Polo. A largura é a mesma do Polo, ele tem 1,75 m de largura. Porém, você tem uma grande diferença aqui no entre-eixos. Esse carro ele tem um entre-eixos de 2,65 metros, ele tem um entre-eixos que é 8,6 centímetros maior do que o do Polo. Então, com isso, você consegue um espaço interno significativamente maior. Vocês podem observar aqui o espaço interno para a traseira, os bancos estão ajustados para uma pessoa com 1,70 m de altura. Então, vocês podem observar que o espaço disponível para pernas dos passageiros traseiros é realmente muito interessante, tá certo? Muito grande. Ao mesmo tempo, como é um carro muito largo, com 1,75 m de largura, você tem grande espaço longitudinal, o que permite, por exemplo, vocês podem observar aqui, que você tenha um console central com inúmeros porta-objetos, os bancos têm uma boa dimensão, conseguem dar conta de biotipos de qualquer natureza, e você não fica muito próximo, o passageiro do motorista. Isso é graças à grande disponibilidade de espaço interno. Você tem um painel com uma orientação horizontalizada também. Nessa versão com o pacote Connect, ele traz essa central de informação e entretenimento com tela de 6,5 polegadas que traz espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto, e também o volante com comandos multifuncionais. O Virtus, ele, apesar de ser um sedã que dentro da gama da Volkswagen ele é posicionado abaixo do Jetta, se você observar o classificado como grande, segundo o Inmetro, esse porta-malas é enorme, 521 litros, é um dos maiores da categoria, ele perde apenas para o do Cronos, que tem 525, né? Mas esse aqui, 521, é um porta-malas realmente bastante volumoso, que permite, inclusive, que você faça o rebatimento do banco traseiro e você possa ampliar em muito esse espaço. Então, o porta-malas, uma característica bem interessante. Esse carro, nesse pacote Connect, ele traz, inclusive, os sensores de estacionamento traseiros, vocês estão vendo aí. Então, facilita muito em termos de manobras, né? Vamos dar uma olhada no motor. É um 4 cilindros aspirado, confeccionado em alumínio, da família EA211 da Volkswagen. Esse motor tem 111 cavalos com 110 cavalos com gasolina, 117 com etanol. E o torque é de 15,8 kgfm, tá certo? Então é um motor um pouco menos potente do que o motor das versões topo de linha, que é a versão Comfortline e Highline, que contam com o motor 200 TSI. É um motor 1.0, porém turbo, de injeção direta, de 3 cilindros, que tem 128 cavalos e tem em torno de 5 kgfm a mais de torque. Então,
assim, as versões Comfortline e Highline do Virtus, elas têm um desempenho superior e por ser essa tecnologia de downsizing, eles acabam consumindo um pouco menos também. Porém, essa versão tem um preço significativamente mais baixo, então é uma opção para quem está buscando custo-benefício, porque ele oferece essa opção de transmissão automática, que oferece um conforto inigualável, porém com um custo bem acessível, R$66 mil para essa versão de acesso. O acabamento interno do Virtus, vocês podem observar nessa versão Comfortline, nessa versão MSI de acesso, é uma padronagem cinza claro sobre cinza escuro. Então o design é muito agradável, você tem uma horizontalidade um pouco voltada para o motorista, as peças são muito bem encaixadas, você não percebe rebarbas, é uma solidez na montagem, você percebe que as peças são sólidas, não são aquelas peças ocas, né? Você tem uma decoração também aqui de painel de porta de cinza escuro sobre cinza claro, então dá uma uniformidade de tonalidade. Os bancos têm revestimento em tecido, é um tecido bastante agradável ao toque. Vocês podem observar que é um carro realmente muito bem acabado internamente. Um aspecto que eu acho bem interessante, que a Volkswagen aqui optou por não colocar aquela peça plástica aqui, o que facilita muito, por exemplo, quando você perde alguma coisa, quando cai um cartão de crédito, a chave cai aqui, facilita você pegar tudo o que cai aqui embaixo do banco. Então, e dá um aspecto de mais limpeza aqui, eu achei muito interessante o fato deles terem deixado essa área um pouco mais clean do que normalmente você encontra em outros modelos, que eles acabam colocando umas peças plásticas feias aí não. Ficou um aspecto mais clean, bem mais interessante, e aqui você pode observar o ajuste de altura do banco, né? E aí, pessoal, vocês estão observando o painel dessa versão de acesso. Então essa central de informação e entretenimento, ela está conectada ao meu smartphone. Ele necessariamente precisa estar conectado por meio dessa porta USB frontal, e aí você tem a possibilidade de espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto. Então um painel com uma visualização muito interessante, os instrumentos muito claros, com um computador de bordo, um volante com uma empunhadura muito bem posicionada, todos os comandos à mão, um acabamento realmente uma montagem de extrema qualidade, porta objetos, e você tem na parte superior aqui um porta-óculos, tá certo? O sistema de alarme e os acionadores de luzes. Então você tem aqui espelhos, né, iluminados, né? Quando você abre o espelho, ele automaticamente liga a iluminação. Um revestimento de teto pré-moldado. E aqui na parte traseira você tem luzes de leitura adicionais. Então agora, verificar o comportamento dinâmico aí do Virtus 1.6 MSI automático 2019. Bom, pessoal, então esse aqui é o Virtus 1.6 MSI automático. É a nova versão de acesso aos modelos com transmissão automática do Virtus. Ele foi lançado no começo, aí no meio de julho, né? E esse modelo aqui, ele tem preço inicial em torno de R$ 66.500 na versão sem opcionais. Esse aqui que nós estamos testando, ele tem um pacote Connect, né, que ele traz rodas de alumínio de 15 polegadas, traz essa central de informação e entretenimento que já tem compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. Inclusive o meu smartphone está conectado aqui via Android Auto. Aí vocês podem ver que eu estou fazendo o espelhamento do sistema de navegação, né? E ele não tem uma navegação integrado, mas você usa ou o Google Maps ou você usa o Waze. Então, que eu acho bem melhor do que os sistemas de navegação integrados do próprio
esses sistemas de navegação integrado que vem nessas centrais de informação e entretenimento. Então essa versão abaixo de R$70.000, ela vem, a novidade, a gente já tinha o Virtus com motor 1.6, porém com transmissão manual de 5 velocidades. E agora eles lançaram essa versão que realmente era muito aguardada no mercado, que é a versão com motor 1.6 com 117 cavalos, abastecido com etanol, 110 com gasolina, com a transmissão automática de conversor de torque Aisin de 6 marchas. Essa é a mesma transmissão que é usada nas versões topo de linha, no Polo e no Virtus com motor 200 TSI, e também no Golf Nacional, tanto a versão 1.0 TSI quanto as versões 1.4, e é usada, o mesmo hardware também é usado em outros carros como Jeep Compass, Renegade, no Citroën THP, enfim. É uma transmissão, é uma das melhores transmissões automáticas do mercado, de 6 marchas. O funcionamento dela é espetacular, extremamente suave. Tem a opção de você usar o S, então se você quer um pouquinho mais de desempenho, basta usar a opção S, que ele vai fazer com que o motor estique um pouco mais as marchas, né? Agora, esse carro aqui, o desempenho dele é um pouco inferior ao Virtus 200 TSI. O Virtus 200 TSI, a 0 a 100 dele abaixo de 10 segundos, né? A gente já fez várias avaliações de Virtus com motor 200 TSI com câmbio automático. O 200 TSI é só com câmbio automático. Esse carro aqui, o 0 a 100 já dele é abaixo de 11 segundos, é cerca de 1 segundo mais lento. Há uma diferença fundamental de funcionamento. Quem andar no Virtus 200 TSI ou no Polo 200 TSI automático, andar nesse aqui, você vai perceber que esse carro aqui é um pouco mais progressivo. Que isso significa? O Virtus 200 TSI, o automático, as versões top lá com motor turbo, quando você tira o pé do acelerador, o carro parece que ele já tem um ímpeto maior, ele quer praticamente que pular assim, né? Esse carro aqui já não. Esse carro aqui ele tem uma progressividade muito característica de carro com motor aspirado. Ele não é um motor turbo, né? Esse é um motor convencional, aspirado. Então ele é mais progressivo. Ele tem uma oferta de torque e potência de uma forma mais linear e mais progressiva. Não dá aquele ímpeto de esportividade que tem nas versões top, né? Então eu gostei bastante dele, e principalmente por essa questão, né, de ser um carro um pouquinho mais um pouco menos esportivo, né, um pouco mais adequado para uma utilização mais urbana, né. E no geral ele mantém as outras características do Virtus, né, o fato de ser um carro com um ajuste aqui interno, um ajuste de suspensão muito agradável, macia, que prioriza principalmente o conforto. Vocês podem observar que o ajuste de suspensão aqui, ele prioriza o conforto. Então uma suspensão macia que absorve de forma magnífica as irregularidades de piso. Ele vem com a direção com ajuste com assistência elétrica. Então você tem a todo momento uma direção muito leve, tanto em manobras urbanas, né, por conta da progressividade do ajuste do sistema de assistência. Então aqui em uso urbano ela é muito leve. Ao mesmo tempo, quando ele vai aumentando a velocidade, o nível de assistência vai reduzindo gradativamente. Então isso é importante em utilização rodoviária, porque a direção fica bastante firme e você sente mais segurança, né? Uma coisa que eu senti falta nesse carro, eu acho que em carros automáticos é um recurso importante, é o descansa-braço central aqui, que existe nas versões 200 TSI, nas versões Comfortline e Highline. Nessa versão de acesso eles não colocaram. Acho que é uma falha, porque
quando você adota um carro automático, normalmente você acaba ficando com a mão, o braço direito, você pode descansá-lo, entendeu? Você não precisa ficar trocando de marcha a todo momento. Então, você não troca de marcha nunca, né? Porque o câmbio faz isso pra você. Então, acho que faz falta o descansa-braço. Basicamente o carro é bastante completo, tem um ar-condicionado que funciona muito bem, né? É um ar-condicionado de ajuste manual. A gente está em 2 aqui às 2 horas da tarde e ele está dando conta de gelar. Ele tem porta-objetos, né? Então você tem um porta-óculos aqui central, os vidros elétricos nas 4 portas com One Touch na porta dianteira. Você tem retrovisores elétricos, inclusive com função tilt down. Então, por exemplo, aqui, né, vocês podem observar, você tem um retrovisor. Quando eu coloco a ré aqui, o retrovisor automaticamente ele faz uma deflexão, ele abaixa para você observar a roda traseira. Então essa é a função tilt down desse retrovisor, e a hora que você coloca em D, ele volta à posição normal, né? Então, eu achei bem legal. Essa central de informação e entretenimento, ela é extremamente eficiente. Ela tem uma tela sensível ao toque, né? Então você pode operar ela tanto em Apple CarPlay quanto no sistema nativo, né? E aí, por exemplo, se você quiser operar no sistema nativo aqui, basta você vir aqui para a função convencional dela. Então tem rádio, você pode fazer, se estiver conectado via sistema de mídia, via Bluetooth também, ele pode fazer o streaming de áudio. Porém, o grande aspecto é realmente exatamente a funcionalidade do Apple CarPlay, né? Então isso permite, o Apple CarPlay, além de permitir que você faça espelhamento de tela para rodar o sistema de navegação, ele faz a leitura de mensagens de WhatsApp, permite que você rode, por exemplo, o Spotify. Então tem uma série de aplicativos que rodam no Android Auto, e tem alguns aplicativos específicos também do Apple CarPlay, porque se você tiver um telefone Apple, você não vai usar o Android Auto, você vai usar o Apple CarPlay. Inclusive agora o Apple CarPlay, ele permite que você faça também rodar o Waze, tá certo? Então você pode rodar o Waze, um sistema de navegação que antes não era permitido. No mais, o carro ele tem a direção aqui, ela nessa versão ela não tem ajuste, né? Mas você tem o ajuste de altura do assento. Então você consegue aqui encontrar uma boa posição de dirigir, isso não é problema. O carro, no geral, extremamente silencioso. Vocês podem observar um carro muito agradável de ser conduzido, transmite uma solidez estrutural incrível, né? Ele é resultado dessa plataforma MQB da Volkswagen, é uma plataforma que foi lançada inicialmente no Golf em 2013, é um carro extremamente sólido. O Golf, quem andou nessa nova geração do Golf sabe disso. E o Polo, o Virtus, eles são modelos derivados dessa plataforma. Inclusive é a mesma plataforma que dá origem ao Audi A3, né? Então é uma plataforma que ela é caracterizada por essa elevada rigidez torsional. Você percebe isso quando você passa em irregularidades, em valetas e tal. E você percebe que a carroceria não torce, né? E isso é bem legal. E tem vantagens de longo prazo e de curto prazo. De curto prazo é que você tem um carro com um comportamento dinâmico perfeito, porque as suspensões, o carro inteiro, ele opera de acordo com o projeto, porque a carroceria ela é sólida, ela é rígida, né? Então ela não tem uma deformação quando você passa em irregularidades. Então isso é um aspecto muito interessante, é um carro que tem mais estabilidade. Ao mesmo tempo, um carro com esse nível de rigidez torsional, ele tende a ficar muito silencioso ao longo do tempo, porque a carroceria não trabalha internamente, então as peças acabam ficando bem encaixadas e você não tem
ruídos internos, parasitas, né? Isso é bem legal, bem característico. O acabamento interno dele eu sou muito fã do acabamento do Polo e do Golf, desde as versões de acesso. Evidentemente a gente não pode exigir que essas versões de acesso sejam com materiais de alta sofisticação. Você tem a versão Comfortline, que essa parte aqui tem Black Piano. Já essa versão de acesso, R$66 mil, ela tem um material mais simples, porém é muito bem encaixado, um material que, apesar de ser simples, ele tem uma tonalidade, você percebe uma extrema qualidade, né, no acabamento, que é a uniformidade de textura, você não percebe nenhum tipo de rebarba de plásticos, nada. As peças são muito bem encaixadas, o plástico aqui é um plástico rígido, texturizado, porém muito sólido. Você observa aqui, ó, que não é aquela sensação de plástico oco, não, você bate aqui, você percebe que é uma solidez. Esse carro aqui, então, a montagem interna tem uma qualidade fantástica do carro, e tem alguns requintes, por exemplo, o porta-objetos aqui, você tem um revestimento em borracha, então você pode colocar uma chave, colocar alguns, por exemplo, se você colocar moedas aqui, você não vai ficar ouvindo ruídos, né? Então isso é bem interessante. Então, no geral, um carro muito agradável. Lembrando que o Virtus, né, é um carro que ele é um sedã, ele tem 2,65 metros de entre-eixos, é o mesmo entre-eixos do Jetta da geração atual. Ele tem preço de compacto, porque a gente pensar, esse carro aqui, R$66 mil, ele é mais barato do que um Onix, que um Prisma LTZ, que está partindo de R$69 mil. Porém, ele tem mais de 30 centímetros a mais. Esse carro aqui, ele tem espaço interno de Corolla, de Jetta. Aliás, o porta-malas tem mais espaço interno do que o Corolla e que o Jetta. Ele tem 520 litros. O Jetta tem 510 e o Corolla 470, né? Então, o espaço interno realmente desse carro é excepcional. Ele atende muito bem quem vem de sedã médio, está querendo um carro mais moderno, com preço mais relação custo-benefício. Isso aqui atende plenamente. O porta-malas é maior, né? E tem esse ajuste de suspensão que o brasileiro gosta, que é um ajuste de suspensão muito macio, que feito para exatamente ele filtrar todas as irregularidades de piso e não deixar ser um carro mais confortável, né? A priorização fica claro que foi de conforto, né? Então, no geral, o carro agrada demais. Eu recomendo. Nós pegamos esse carro, esse é um carro de test drive, já está disponível na todas as unidades da V12 Motors para fazer test drive. Tenho certeza que quem está querendo o carro até R$70 mil, principalmente PCD, pessoa com deficiência, que tem benefício de isenção total de IPI e ICMS, esse carro aqui se encaixa plenamente. Você vai pagar em torno aí de 50, R$52 mil, porque ele permite a isenção total. Então vale muito a pena fazer um test drive no Virtus e no Polo também, né? Bom, pessoal, então algumas considerações sobre custo-benefício. O Virtus, nessa versão 1.6 MSI automática, modelo de acesso, ela é realmente focada muito em quem está buscando relação custo-benefício e também no público PCD, né, que busca carros com transmissão automática com preço abaixo de R$70 mil. Porém, ela, com isso, né, acaba forçando as empresas a oferecerem esses carros abaixo de R$70 mil. A relação custo-benefício dele realmente está muito interessante, né? Lembrando que essa versão com o pacote Connect, você pula para cerca de R$69 mil, porém já é um carro extremamente completo, né? Automático, que é uma questão fundamental para quem anda em cidades congestionadas. O conforto do carro automático realmente é incomparável com um carro com transmissão manual. E ao mesmo tempo ele conta com o ar-condicionado que funciona muito bem, conta com um sistema de informação e entretenimento que permite que você faça espelhamento de tela,
Então você tem um sistema de navegação integrado, como vocês podem observar aí está rodando aí na tela. Então é um carro que, assim, abaixo de 70 mil reais, com um motor 1.6, né, com 117 cavalos com etanol, é uma opção que realmente é difícil de ser batida, né? Se a gente levar em consideração, por exemplo, que modelos de categoria bem inferior, como por exemplo o Chevrolet Prisma de transmissão automática LTZ, custa R$ 69.990, né? Não dá nem para comparar. Esse é um carro de uma categoria bem acima, né? Esse carro aqui, ele é um carro intermediário entre um médio, entre, por exemplo, um carro como o City e o Corolla, né? Ele tem um entre-eixos muito maior do que o do City, do que o do Yaris Sedan, por exemplo, né? Então é um carro que já se aproxima muito dos sedãs médios, né? De Jetta, de Corolla. Por um preço que é de compacto. Então isso acaba evidenciando essa relação custo-benefício dele extremamente favorável, né? É muito favorável mesmo, principalmente pela disponibilidade de espaço e uma mecânica moderna, né? Evidentemente que quem puder gastar um pouco mais, né? Porque esse aqui está 66 mil reais. Se você puder gastar 74 e optar pelo Comfortline, evidentemente o Comfortline ele oferece um desempenho um pouco melhor, apesar que o desempenho desse carro aqui eu achei excelente. Ele atende perfeitamente, aliás, mais do que perfeitamente, a maioria das utilizações. É um motor, pelo fato de ter 16 válvulas, ele opera muito bem, tanto em cidade quanto estrada. Então é um desempenho realmente muito bom, um pouco mais progressivo do que o motor, um pouco mais progressivo e linear do que o motor 1.0. Porém, ele é bem mais barato, né? Então a diferença aqui, esse aqui em torno de 66 mil reais, o 1.0 turbo parte de 74 mil reais, né? Então a diferença aí em torno de 8 mil reais é significativa. E também tem a questão do imposto, né? Quem quer um carro até 70 mil reais, esse daqui é a única opção. Dentro da gama Virtus tem o Polo também, com essa mesma mecânica, que parte de 62. Também é uma opção bem interessante, mas já não tem a mesma oferta de espaço. Então para quem precisa de espaço traseiro, porta-malas principalmente, o Virtus ele é imbatível. Ele é bem superior ao Polo, né, nesse sentido. Então é um carro realmente muito legal. Você percebe a qualidade de construção interna pelo silêncio. Vocês podem observar, nós andando, mesmo quando você acelera muito o carro, ele não faz aquela barulheira interna. Então tem um bom nível de isolamento. Então um acabamento, bons equipamentos, né? O concorrente dele seria o Toyota Yaris Sedan, agora na faixa o XL, com motor 1.5 e transmissão CVT, também na faixa de 69 mil reais. O Virtus tem alguns equipamentos a mais, né? Eles estão regulando aí em termos de custo-benefício, mas o Virtus tem vantagem de ter mais espaço interno, tem um desempenho superior também pelo motor 1.6, enquanto que o Yaris é 1.5. Então, assim, em termos de relação custo-benefício, esse carro realmente está muito favorável dentro do panorama de opções nessa faixa entre 65 e 80 mil reais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação do Virtus 1.6 MSI automático. Depois nós vamos fazer uma avaliação também do Polo 1.6 MSI, é um Polo com a mesma mecânica. E a semana que vem a gente vai estar avaliando também o Gol e o Voyage com essa mesma mecânica. A Volkswagen está lançando a semana que vem o Gol e o Voyage com motor 1.6 e transmissão automática. Aí opções até um pouco mais acessíveis do que Virtus e Polo, né? Mas também com uma mecânica excepcional. Vamos ver como que se comporta o Gol e o Voyage com um câmbio automático. Mas assim, pelo que eu estou observando aqui, aliás, já estou acostumado com esse conjunto mecânico, porque o carro que nós estamos fazendo teste de longa duração, o Golf, tem exatamente esse conjunto mecânico.
Já rodamos 34 mil quilômetros, o motor está perfeito. E no Golf eu já acho que o desempenho é bom. Aqui o desempenho será melhor ainda, porque é um carro que cerca de 150 a 200 quilos mais leve do que o Golf, né? Então é um carro realmente muito interessante do ponto de vista de mecânica e de custo-benefício. Muito estável ele, hein? Olha.